Olá, bem-vindo a mais um episódio do Boss Voice, esse podcast e videocast de negócios e a cada dia uma conversa produtiva e interessante, cheia de insights para você com empresários de sucesso de todos os segmentos que você possa imaginar. Eu sou Caroline Calassa, sou especialista em estruturação e crescimento de empresas e hoje eu recebo aqui no Boss Voice para conversar comigo o Aldo, que é presidente, fundador da Agastur, que é, se não uma das, a mais antiga das agências de turismo do Brasil, e a Paty, que é a esposa dele e que é uma formadora de opinião no segmento de turismo, que produz conteúdos muito interessantes, inclusive tem um programa chamado Malas Prontas na Jovem Pan falando desse assunto. Muito obrigada pela presença, sejam bem-vindos aqui para a gente falar desse tema tão legal. Obrigada do convite, é muito bom falar de turismo, sempre é muito bom, né? A gente está falando de sonho e a gente está precisando disso hoje em dia. Voltar a sonhar. E não tem coisa melhor que viajar, fala a verdade. Obrigado, Carol. Prazer muito bem receber recebido por vocês aqui. Obrigada pela presença. Bom, para quem não sabe, eu comecei a minha carreira no mercado de turismo e hotelaria. Meu primeiro emprego, eu me tornei executiva pela primeira vez no mercado hoteleiro. Depois, quando eu comecei minha consultoria, eu trabalhei com muitas empresas do segmento de hotelaria, turismo, em vários lugares do Brasil. Então, eu adoro falar desse tema. Delícia. E eu acredito que o turismo, a hotelaria, impulsionam o crescimento de qualquer país. E eu acho que nosso país ainda tem muito para crescer nesse sentido. Vocês melhor do que ninguém, podem falar sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história da Agastur primeiro. Como é que começou a empresa, como é que ela começou a operar e tal. E depois vamos falar sobre a história da Paty entrando nesse segmento, nesse mercado e começando a falar sobre produção de conteúdo nesse segmento. Bom, antes de mais nada, obrigado pela presença e de estar com vocês aqui. Prazer é a Paty, né? A gente está sempre junto, estamos criando um novo turismo, mas voltando para o passado, a Agastur foi fundada em 53, quando meu pai era guia de turismo. Olha só. E tem uma história muito antiga no Porto de Santos, recebendo turistas italianos, ele era italiano, nós somos descendentes de italiano, e veio uma história de 68 anos de qualidade de serviço, de atendimento, de garantia, de recepção, de calor humano, de humanização, que é uma palavra moderna. E, na verdade, quem começou a divulgar o turismo para isso foi ele, realmente. Tem uma história muito grande de cruzeiros marítimos, para vocês que sabem que tem os navios na costa brasileira, mal sabem que foi a Agastur que criou o termo cruzeiro marítimo no Brasil. Para quem de vocês vai esquiar em Bariloche um dia, saibam que quem inventou o Brasiloche foi a Agastur também. Eu adoro Bariloche. Aliás, já passei vários aniversários em Bariloche, é meu destino preferido para aniversário. Não vou dizer que nós inventamos a Disney e o Mickey Mouse, mas eu fui para a Disney há mais de 47 anos atrás, mais 49 anos atrás, eu fui para a Disney já com guias que levavam as crianças para a Disney. Então, assim, não tem mistério no turismo. Tudo que tem hoje tem uma origem. A origem de verdade é a história da Agastur. Então essa é a história básica para quem não conhece. E o nome Agastur, todo mundo pergunta, né? O nome Agastur é muito interessante, porque para quem é novinho, acha que o mundo é um e-mail, né? Na verdade, para quem é velhinho, o mundo é um endereço telegráfico. E o endereço telegráfico, para quem sabe, é quando tinha aquele código Morse lá, que você tinha um endereço telegráfico e tinham que criar um endereço telegráfico. O nome da empresa chamava Agência Auxiliar de Turismo. E quando juntou a Agência Auxiliar de Turismo, virou Agastur. Agastur, ou seja, o nome criativo. É um nome criativo, que hoje é o nome, que hoje não deixa de ser o agastur.com.br, que é o nosso site. E conta a história da empresa e de onde ela veio. Então você vê que o site de hoje nada mais é do que um endereço telegráfico de 70 anos atrás. Minha mãe ontem estava conversando comigo, e aí falou, é muito importante, meu irmão vai casar. Nossa, tem que avisar as pessoas. Falei, mãe, hoje em dia não tem isso mais não. Hoje em dia a gente convida só quem vai. Não tem isso de mandar convite pra todo mundo. Ela, mas de repente a pessoa quer pelo menos mandar um telegrama. Eu falei, telegrama, mãe? Ninguém manda telegrama mais. Vamos ser moderninho, vamos falar em metaverso. Vamos falar de metaverso. É isso aí. Que nada, né? Tem que olhar pra origem e se orgulhar de ter uma empresa que tá no mercado tão bem há tanto tempo. Muito bom. E aí, quando é que veio a entrada da Paty? Nisso você já trabalhava com o Aldo? Já estava no mercado? Eu não estava no mercado, eu já trabalhei com ele de muito guia, tempo, né? A gente levava muitos grupos, já levei muitos grupos, inclusive para a China, para a Copa do Mundo. E a gente sempre tem uma agenda muito forte de viagens, justamente por causa dos grupos. E um dia eu estava no Havaí, indo para o Havaí, e teria uma gama enorme de viagens muito interessantes depois daquela. E eu falei para ele, que tal a gente fazer um Instagram comercial? Ele falou, mas o que é isso? Eu falei, então, eu não sei exatamente o que é isso, mas eu só vou falar de viagem. E isso fazem 4 anos. Olha só. E disso a gente começou com um Instagram, a
aprofundamos um pouco mais com o YouTube, porque eu acredito que o conteúdo, principalmente de viagem, o Instagram, eu brinco que é uma vitrine, uma pequena vitrine. Quando a gente coloca no YouTube, você aprofunda mais o conteúdo. E hoje a gente está com 2 programas, um no Travel Box Brasil, Legal. que é um canal que só fala de viagem, com o Pat Leone Top Travels. Muito bom. E agora a gente está com a Jovem Pan TV, que é um canal mais novo de televisão paga, com Mala Pronta com a Pat Leone, que também legal. fala dos destinos, muitos destinos pelo Brasil e pelo mundo também. Que me levou a fazer hotelaria, que eu amava viajar. Gostava de viajar, mas eu não sabia que quem trabalha na hotelaria não viaja, Não só viaja. trabalha. Trabalha no hotel, Esse é um né? Ninguém grande sabe. erro, viu? Esse Pois é um é. grande erro. É verdade. Não viaja tanto assim, não. Trabalha demais. Trabalha demais. Mas é muito gostoso. É um trabalho dinâmico. Cada hora a gente está com gente É diferente. É muito bom. O que a gente precisa esclarecer bastante para o telespectador é que é o seguinte, aquele drink bonito que a gente vê na beira da piscina, ele é só a cereja do bolo do mercado do turismo. É verdade. Então, a gente tem toda uma capacitação de pessoas no Brasil inteiro Para garantir, para que, isso garantir aconteça. que isso aconteça. Então, aquela cama bem feita, né? Aquela pessoa teve que aprender. E ela levou esse conhecimento para casa dela, para a comunidade dela. Então, eu olho o mercado de turismo, que é o mercado que mais emprega no Brasil e no mundo, Olha só em isso. qualquer sistema, como gerador de conhecimento também. Então, Uhum. e isso é que me motiva a poder mostrar o quão importante é o turismo. O turismo é sensacional. Precisa ser valorizado no Brasil, mais valorizado, mais investido, né? A gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Mas isso vamos aí. falar sobre o negócio e esse negócio que durou tanto tempo. Começou com seu pai fundou o negócio. Quando é que você entrou nessa equação? Isso em 87, fazem exatamente, acho que 41 anos. por aí, 87. sei lá, tempo E você faz. entrou fazendo o que exatamente na empresa? Fiz tudo já. Começou lá. Eu comecei a origem clara, vendedor de loja, Uhum. gerente de marketing, diretor de marketing, office boy, guia turístico, levei muito grupo a Disney, Disney, Legal. com bandeirinha na Disney, levei muito grupo a Bariloche, e daí em diante é só uma questão de carreira, de oportunidade, de criação de novos destinos, quer dizer, na verdade o manual de instruções veio na minha cabeça já montado, Uhum. só tinha que saber montar o Lego. Entendi. E o turismo é um Lego, você monta efetivamente, tanto que a gente fala que a gente faz forfait, que significa montar pacotes. O que a gente monta? Viagens. Sim. É um Lego. Na verdade, é um Lego. Você tem uma cabeça de logística na cabeça, Uhum. onde você coloca um avião, um hotel, um navio, um seguro de viagem, um cartão telefônico, um cartão de câmbio, Sim. né, um transfer, um passeio, city Vai tour, compondo tudo aquilo. vai compondo tudo aquilo e você consegue ter uma lógica de montar uma viagem da qual você sai e volta feliz da vida, sem dar volta ao mundo, né? Sem perrengue. É isso aí. É meio difícil, hein? Tem alguns destinos que sem perrengue é bem difícil. Bariloche é um deles, né? Que você, pra chegar a Bariloche por causa do clima, do tempo... Mas eu muitas inventei o vezes charter tem para os- Bariloche junto com a Paty. Nós tivemos no primeiro avião que pousou direto de São Paulo em Bariloche. Foi um DC-10 da Varig em Olha julho de só. 97, né? E fizemos essa operação durante pelo menos 14 anos, até 2011, 2012. Aí é bom, hein? Pena que eu não Direta. peguei essa época, porque eu acho que eu fui pra Bariloche passar meu aniversário umas 6 vezes ou 7. E de todos os meus aniversários que eu passei em Bariloche, eu acho que eu lembro de uma viagem que a gente não teve perrengue na ida ou na Jura? volta. Você pegava o quê? Voo regular? Voo que escala? vai Voo até regular. Bariloche e tem que voltar pra Buenos Aires pra dormir. Aí vi aquele perrengue no aeroporto, aquela confusão isso é toda, complicado. etc. Por isso, os charters são São excepcionais. excelentes, resolvem o problema. Às vezes voo que nem decola e aí fica lá, enfim, muitas vezes. Da última vez nós ficamos 7 horas dentro do avião pra ir, e mais 7 horas fechadas, minha mãe passou mal dentro do avião, perrengue mesmo. Perrengue. Ah, peraí, mas calma, deixa eu falar, você tem duas ideias. Ou eu vendo uma viagem boa pra você, ou eu não te vendo viagem pra Próximo eu evitar vou comprar problema. na Gastur. Vem pra Gastur que você vai ser bem servido. Não, Tá e hoje em resolvido. dia não dá mais para ter perrengue. Pois porque as é. coisas mudam, a gente anda passando por um período Acontece. difícil, então a gente precisa ter esse feedback aí, sabe? Perfeito. Faz diferença, sem dúvida nenhuma. Faz. E aí você entrou nessa transição de passar do seu pai, que comandava o negócio pra você. Quando é que entrou o Aldo nessa equação e assumiu de fato o negócio? Faz muito tempo.
Já não me lembro mais. Nem lembro. É o tempo exato e todo mundo está ouvindo. A gente é nascido já, então isso já faz muito tempo. Mas você lembra de como é que foi esse processo? Assim, tipo, agora você é o... Absolutamente normal. Foi natural. Natural, transparente, sem problema nenhum. Como você trabalha com empresas, né? Sim. E você gosta também disso, essa parte de sucessão é muito interessante. Quando é bem feita, ela é muito legal. Quando você é treinado para isso, eu não sou treinado para isso. Você foi treinado na prática, né? Fui treinado na prática. Passou por todas as áreas, aprendeu a conhecer o negócio. A sucessão é muito simples, é muito clara. É um mercado muito gostoso, um mercado ágil, um mercado alegre. E o turismo é muito assim. O turismo está hoje já na segunda, terceira geração do turismo. Sim. Começou nos anos 50. Então, e você assumiu e tranquilo, e começou a tocar o negócio, continuando aquilo que seu pai fazia. Eu falei isso, e que você já conhecia bem. Eu conhecia. Hoje a gente está falando no mundo 2022 já, né? Nós estamos olhando para 23 já. Né? 22 para a gente já está no planejamento. 23 vai ser o ano do boom do turismo no mundo inteiro. Todo mundo desesperado para viajar, louco. Hoje mesmo estava aqui lendo agora aqui na internet, o governo americano vai acabar com todas as restrições de voos, restrições de máscara, restrições de vacinação. Acabou. Mundo novo, eu sou absolutamente adepto do mundo novo, mundo moderno, todo mundo livre, e vamos viajar e passear. Exatamente Uma isso. das coisas que a gente fez bastante nesse período, né, de pandemia, foi assim que os destinos iam abrindo, nós éramos os primeiros a estar dentro do avião para poder mostrar como era viajar naquele momento. Entendi. E isso era importante, porque aí vira uma informação real, exatamente do que acontece. Precisa máscara? Não precisa. Precisa vacina? Não precisa. Precisa de teste? Não. Enfim. E mesmo assim, muita gente instruída deixou de viajar nesse período. Eu, por exemplo, vivia com a mala pronta. Minha vida mudou completamente nesse período de pandemia. Eu nem desfazia a mala. Porque eu vivia trabalhando, eu fazia palestra em vários lugares, treinamento em várias cidades, tinha cliente de consultoria em vários lugares. Estava sempre viajando. Viagem internacional, fazia 3, 4. Antes da pandemia, eu fiz 4 viagens internacionais no ano. E desde 2020 que eu não fiz uma viagem internacional. Também tô nessa doida pra sair também. Doido, né, Paty? Eu falei, o trabalho que a Patrícia fez de mostrar para as pessoas que o mundo estava aberto, que você tinha que ser um viajante responsável, que é uma das campanhas que ela criou. E tudo isso foi o que fez a gente chegar vivo até hoje. Como eu te falei, né? A gente olha o passado como aprendizado. Mas é sempre olhando para frente. O passado é muito bonito. Não, é que eu fui uma late adopter das vacinas. Então, como eu não queria tomar vacina lá no comecinho e tal, queria esperar e tudo mais, eu não estava apta a fazer as viagens naquelas condições. Eu optei por isso. Nós fomos para os Estados Unidos tomar vacina. No dia que abriu a vacina nos Estados Unidos, eu tomava vacina nos Estados Unidos para estar livre, para estar aberto, para começar a viajar. Aproveitamos e viajamos o mundo inteiro já vacinados. Isso era condição sine qua non para nós. Isso era abril do ano que vem, do ano passado. Eu venho da saúde, né? Eu sou formada em educação física, que é considerado o ramo da saúde. Então eu já fui vacinada logo no início. No início você quis ser vacinada. Logo no início, já sendo vacinada. A gente teve, com o movimento Superaturismo, uma bandeira muito grande, junto com Unidos pela Vacina, de estar à frente de protocolos para fazer acontecer. Nesse momento cada um acreditou numa coisa e fez de um jeito diferente, né? Eu abri mão de viajar porque eu não queria ser uma das primeiras a tomar vacina. E nós abrimos a mão de não viajar porque a gente tem que sustentar. Lógico. O turismo são 7 milhões de pessoas no Brasil. Quando você fala em 7 milhões de pessoas, não são meus 150 funcionários, ou meus franqueados que eu tenho, ou o pessoal que trabalha com a Patrícia. São 7 milhões de pessoas que dependem da gente. E se a gente não fosse levar as pessoas para viajar, para os hotéis. A Patrícia tem um olhar muito detalhista, né, nas pessoas que trabalham. A gente estava lá em Comandatuba conversando com o pessoal que serve as bebidas no bar, que limpa a praia, que varre a minha varre a areia da praia. Varrer a areia da praia é duro, né? Porque parece que tem areia e paca na praia. Mas não é isso não, é o trabalho dela, ela tá feliz, e quanto mais hóspede estiver andando naquele caminho, mais ela está feliz de servir aquela pessoa. Quando vocês olham o turismo, e poucas pessoas que estão ouvindo a gente olham o turismo com esse olho Patrícia Leone, né? Que esse olho Patrícia Leone, olhando as pessoas que trabalham, você vai se surpreender e nunca mais você vai olhar um serviço e falar, não gostei desse avião. Você vai entender que naquele avião existe piloto, aeromoça, mecânico e até mesmo a pessoa que carrega a mala, que fez seu check-in e que limpa o avião na hora que o avião para. Pessoal, presta atenção, o turismo é muito mais do que o seu prazer. O turismo é tudo. E o turismo é de gente invisível. Isso é muito interessante, porque quando eu fiz a hotelaria, eu fiz numa ótima escola. Eu não fiz hotelaria para trabalhar na hotelaria, mas para gerenciar, para fazer uma carreira
de ascensão como executiva e tal na hotelaria. Mas na hotelaria não tem isso, você tem que passar por todas as áreas. Eu até contei aqui num episódio que os meus professores falavam, mas coisa inútil, tem que aprender a limpar chuveiro com escovinha, limpar vaso, porque colocava a gente para limpar vaso. O que eu vou fazer com isso? Né? E os meus professores falavam, quem não sabe fazer, não sabe mandar e não sabe valorizar o trabalho árduo. Isso eu aprendi muito. Você precisa saber fazer tudo. Nenhum conhecimento que a gente tenha, seja ele do menor ao maior, Sim. é desperdiçado. Não é. E aí eu lembro que meu irmão tirava sarro de mim, ele falava assim, minha irmã fez curso de dona de casa chique, ele fez medicina, eu fiz hotelaria no primeiro momento. Fez curso de dona de casa chique. E como foi útil para mim. Muito. Me abriu um leque de carreira na hotelaria, sou super Sim. grata, mas não só isso, eu aprendi a servir as pessoas através do negócio. E a hotelaria e o turismo é a formação de pessoas que estão ali para servir, Exata. são invisíveis. Gente, essa coisa do ser invisível, quando você falou, é interessante. As pessoas são mesmo. Uhum. E eu acho que a gente precisa mudar isso. Sim. A gente precisa olhar A gente é pra essas evangelizado para não pessoas. aparecer, essa é a verdade na Mas hotelaria, a gente né? precisa enaltecer essas Lembrar pessoas que elas estão ali. que fazem o nosso dia ser bom, Sim. ser melhor. Então, Verdade. assim, Mas foi um conceito, bom Paty. dia, A hotelaria teve o um conceito bom dia, do ser muito invisível. obrigada. Quanto mais 5 estrelas, mais invisível Mais você é. Mas tá invisível. mudando, eu Mas acredito que esse mudou conceito é um nos últimos conceito tempos. desumano. O conceito Eu humano também é você acho. mostrar que o seu hotel é feito por 500 De gente. pessoas É feito por e cada gente. pessoa faz. O hotel que tiver essa ideia, ele vai crescer muito. Sim. O turismo Mas é ainda vem feito mudando, né? por gente. É feito por gente. E é isso que é o bom do turismo. É a pessoa que te recebe, que por te gente. acompanha. Então, a isso pessoa aí. que te dá um bom dia, Uhum. com um sorriso, Sim, é outra coisa, é né? verdade. Alegra então, seu assim, dia. alegra o nosso dia. Então, muito obrigada. Não Que custa. cama bem feita. Uhum. A hora que você vê aquela arrumadeira no meio do corredor e você faz de conta que ela não existe, Sim. ela mesmo meio que Se esconde. agradeça. Sim. Olha, a cama hoje estava deliciosa. Uhum. Ai, É obrigada. verdade. Eu acho que isso enaltece essas pessoas. Sem dúvida. E eu acho que isso traz pra gente esse aconchego também. Então, eu acho que a gente precisa mudar isso. Com relação a tudo, não só a turismo. Sim, Até aquele atendente da padaria. sim, sem dúvida. Bom dia, né? É. Bom dia, muito obrigada. Verdade. Que E pão o luxo gostoso. é lembrar que tem gente, né? Luxo não Esse é, o verdadeiro luxo. desprezar as pessoas que te servem, mas valorizar Exatamente. e enaltecer. Tem toda a razão. Exatamente. Inclusive tem um seriado muito legal, acho que vocês já devem ter visto. Acho que é Behind... Putz, me fugiu o nome agora, mas que é de iatismo. Não sei se vocês já viram, se não viram, vejam. É muito bom. É um seriado que fez fama no mundo inteiro, tem vários episódios e várias temporadas, que mostra o serviço do iatismo. Então, as pessoas que servem dentro de iates, fazendo viagens pelo Mas mundo eu já vi. e mostrando os bastidores dessas pessoas, os perrengues, onde eles dormem, como é que é o dia a dia Exatamente, deles como e o contraste das pessoas que eles servem ali dentro Agora, do iate. pensa uma coisa, se você olha, digamos que você está aí num resort, né, num balneário, e vê aqueles iates lindos, e vê aquela moça vestida toda de branco, toda bonitinha, que serve, aí você fica imaginando assim, gente, que gostoso, ela trabalha, olha, vou fazer uma ampla aqui, tá? Aí ela trabalha no iate, ai, que delícia, ela viaja o mundo inteiro, adoro. Será que é isso mesmo? Ou será que ela tá lá numa cabine desse tamanho, tamanhinho, apertada pra fazendo dormir. uma comida, um petisco para aquele, Dormindo poucas horas. né? É. Então, assim, quem vê... Como é que a gente fala que tem uma coisa que ainda quem vê cara não vê perrengue, É. quem vê close não vê não sei o quê. Porque eu acho que é muito verdade, isso, né? É o Eu Behind acho the que Deck que chama. É, já vi. isso, Behind the Deck, já gente. viu? Então, É muito assim, legal, adoro. todas essas profissões, principalmente que lidam com esse sonho da viagem, Uhum. tem um trabalho muito importante por trás. Que é Sim. isso que eu
vejo. Então, eu gosto muito de mostrar o drink bonito, que delícia. Aquilo que ninguém vê. Mas é legal também você mostrar um pouco tudo que tem. Muito bom. Aldo, vamos voltar então aqui para o crescimento do negócio, porque como você acompanhou há tanto tempo a empresa, muitas coisas mudaram nesse processo, né? Grandes empresas que deixaram de existir, Stella Barros, por exemplo, que era ícone de Disney e numa crise específica deixou de existir. Foi na época das Torres Gêmeas, né? Em Nova York, eles quebraram. Enfim, você viu muita gente vir para o mercado, sair do mercado, mudar de foco completamente. O que você consegue enxergar das mudanças importantes desse mercado de turismo? Esse é um tema nostálgico. Porque conheço todo mundo que trabalha no turismo, conheço todos que trabalham no turismo hoje. E o segredo é você primeiro ser multiprodutos, como a gente sempre foi. Você tem que vender de tudo. Como você falou bem, uma empresa não pode se dedicar a vender só uma Disney, ou só um Bariloche, ou só um cruzeiro marítimo, ou só uma viagem para a Lua, porque a própria Lua um dia paga também. Então, na verdade, você tem que ser multidestino, você tem que ter uma habilidade muito grande de negócio, como se fosse a palavra moderna do omnichannel. Hoje você já era omnichannel lá atrás, só que é homem de produtos, né? Você vendia todos os produtos lá atrás. E o mundo de hoje também é a mesma coisa. O mundo de hoje você tem que ter uma habilidade muito grande de sobrevivência. Talvez tão grande ou maior do que era no passado. Sim. E escolher um caminho. Eu acho que o que serve para os empresários é que o empresário nem sempre é a pessoa que mais estuda, nem sempre é a pessoa mais inteligente da classe, nem sempre é a pessoa mais rica, ou nem a pessoa que tem a razão. Simplesmente ela viu um vento e foi para aquele lado do vento e o vento bateu para aquele lado. Conseguir ter uma visão. Isso é dom, isso é visão, isso é vontade. Persistência. Você sabe que o empresário, quem te ouve são empresários, ou aspirantes a empresário, ou inspirante a empreendedor. E a guerra que a gente fala assim, nós somos empreendedores, o empreendedor empreende. O que a Patrícia falou, ela é uma empreendedora. Hoje a Paty está no Havaí, teve uma ideia, e a ideia dele se confirmou, e hoje é um business, e ela vai ser a pessoa mais importante desse turismo, no ramo de influenciadores e divulgação de viagens no futuro. Por quê? Porque ela tem um conhecimento, ela tem o caminho para fazer as coisas, tem uma capacidade incrível. Isso é ser empreendedor. Então você tem um empreendedor antigo, Mariducho, né, que gente. somos nós, e tem a empreendedora moderna, que é essa, e tá certo. E vocês também são empreendedores aqui, que eu te falei. E eu me considero um jovem de 30 anos de idade, brincando de criar coisa nova todo dia. É isso que é legal. Começa às 6 da manhã, contra a vontade dela. Você entendeu? Porque hoje de manhã estava 6 horas da manhã, ela falou assim, hoje eu estava 6 horas da manhã assim, e aí, tem uma ideia nova? Eu falei, você tá louco? Eu falei, não, eu já tive 5 ideias. Deixa eu dormir. 5 horas da manhã eu já tive 5 ideias hoje, você não tem ideia. Que entendeu? bom, né? Ativo, super ativo. Então assim, desse jeito até agora já. É maravilhoso. Estamos passando o dia continua e as ideias continuam aqui também. Isso é excelente. Mas me fala um pouco dessa sua visão, que eu acho que é muito rica. Entra um pouquinho em detalhes do que você percebeu nesse mercado de turismo que foram mudanças significativas, porque houveram muitas. Significativa? A maior tecnologia. Tecnologia. A maior tecnologia e a velocidade. A maior, acho que é a informação, falando claro para você. Certo. A informação estava na nossa mão uns anos atrás. Quem sabia o número da estrada que você pegava de Roma para Turino era eu. Sim. Quando eu falo eu, agente de viagem, perfeito. Eu, profissional. Hoje a informação não é mais minha. A informação hoje é do iPhone e do Android. Né? Você escolhe um dos dois ali. É isso mesmo. Só tem os dois mesmo, né? 98% do mundo. Aqui nessa mesa tem 4 iPhones. Nós estamos fora da estatística mundial. É verdade. Tá faltando um Android aqui. Mas a informação está ali. O que você tem que fazer? Saber lidar, digerir essa informação e transformar essa informação para que você acredite mais em mim naquela informação. Legal. E o meu esforço é esse, você acreditar em mim. Antigamente você só tinha que acreditar em mim. Não tinha outra opção. Sim. Eu sabia direitinho o que era o melhor. Hoje você busca informação. Então, acho que a grande mudança nos últimos, vamos chamar 15 anos, é a velocidade da informação e a paciência do cliente. Hoje você é minha cliente, você é impaciente. Você sabe tudo, você quer saber amanhã a sua resposta, você não pode esperar meia hora, porque você acha que o preço vai aumentar, porque você ouviu na internet uma pessoa absolutamente não capacitada que te contou uma mentira e você acredita que aquela mentira seja uma verdade. Sim. Então, na verdade, a mudança que vai ter daqui para frente vai ser assim. Você tem que acreditar em pessoas que falam a verdade. Você tem que acreditar na informação que seja verdadeira. Essa é a luta do casal aqui. Só que a gente tem um mercado consumidor, por outro lado, que é cada vez mais cético, que já foi enganado, já foi ludibriado e cada vez mais é desconfiado. Então, ele vai fazer negócio
já munido de um monte de coisas que podem defendê-lo, protegê-lo, e a gente tem que lidar com esse cara. Não, hoje você tem sites, Exatamente. você tem sites que aceitam reclamação, você tem apps que dão opiniões das pessoas, e de vez em quando eu falo o seguinte: o meu cabelo é bem mais bonito que o de vocês duas, né? Vocês podem ver que eu tenho uma opinião sobre shampoo que vocês não têm. Então, se eu vou lá e falo que shampoo não serve, você não sabe que eu sou carequinha, pra quem tá me vendo aí. E tá escrito lá: o Aldo falou que shampoo não serve. Não serve pra mim. Sim. Então, esse negócio da opinião de e você colocar aquela opinião na potência máxima e achar que aquela opinião é generalizada. Então, você falar que aquela empresa, ou aquele hotel, ou aquela cadeira daquele avião não funcionam, é muito ruim. No passado não existia. A opinião que valia era a sua, e não a opinião dos outros. Eu acho que essa é a maior mudança que a gente tem que entender em pleno 2022, 2023. Perfeito. E, claro, entender, digerir e o papel acreditar. da agência de turismo acho que mudou muito nesse novo contexto, né? Que é... Advisor. Que a gente fala. Exato, é advisor. Conta um pouquinho do advisor, do consultor. Advisor, gente, é um consultor É um que ele vai consultor. olhar aquilo que você quer, vai entender qual é seu perfil. Isso. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas tal hotel é mais barato, vai. Puxa, mas para você a boa localização é melhor, eu quero serviço. Puxa, então não é este hotel para você, é Sim. o outro. Porque tem clientes de todos os jeitos. Perfeito. Então, tem aquele cliente que ele está preocupado com o valor, né? Sim. Quanto custa? Não o valor. Quanto custa? Quanto custa? Cabe no meu Custa bolso, é o ponto de partida. Cabe no meu bolso? Não cabe no meu bolso. Para ele, tanto faz se a cama tem um lençol 300 fios ou nenhum fio. Não tem problema. Tanto faz. E tem outros que não. Que para eles é muito mais importante, mesmo que eles paguem um pouco a mais, que eles tenham aquele conforto muito maior do que ele tem na casa dele. Ele Sim. não vai sair da casa dele Pra ir para pra um estar lugar pior. mal hospedado. Sim. Então, a hora que o consultor começa a ter essa visão, ele tem que ler o cliente e oferecer as opções que você tem. Legal. Eu gosto muito dessa ideia e fico pensando, né? É um consultor que ele é remunerado pelo fechamento do trabalho, mas ele não é remunerado pelo tempo investido. Isso é uma grande luta. E isso é um ponto muito importante, Muito. porque, na verdade, por exemplo, eu tô acostumada, e muita gente tá a montar suas viagens, vai lá, compra o voo, isso toma tempo. Muito. Tempo que a maioria das pessoas que faz isso não tem. Hoje eu tenho uma assistente que vai lá e compra o voo pra mim, mas eu participo ativamente desse processo, que eu não quero que ninguém escolha meu hotel sem eu olhar, que eu vou querer ver o destino e escolher o que eu vou fazer lá e tal, isso toma muito tempo. E a gente não tem um cara de turismo, ou talvez uma profissão, uma atuação, que seja a agência de turismo que me cobra pelo tempo investido comigo e que vai me orientar. Eu posso até comprar tudo sozinha, se eu quiser, mas que vai me orientar e eu posso remunerar essa figura por isso. Já existe, eu tô mal informada? Já existe, sim. Que a gente chama, né, de Travel Advisor. Já existe essa profissão. Mas ele tá numa Que aí, luta assim, ainda, né? Ele vai existe uma sair do luta mar ainda. Porque, existe uma luta muito grande porque as pessoas acham que esse trabalho não deveria ser Paty, quantas remunerado. pessoas te ligam Entendi. todo dia pra te perguntar a ideia e te qual pagam é o hotel? quanto? Deixa eu lembrar. Qual que é Zero. isso? Quanto que Qual te que é- Faz pagam? favor. Não, mas Deixa eu lembrar. entendeu? Nada. Então, assim, é interessante Mas isso. se ligar pro advogado pra pedir uma dica de advogado ou ligar pra Carol pra fazer uma consultoria na sua empresa, ela não vai fazer de graça. Sim. Sim, por isso que eu tô dizendo Então. que é uma luta. Porque ainda não se valoriza que como uma ainda profissão. não se valoriza como profissão. É tipo blogueira que dá dica. Exatamente. E que Entendi. também a gente, eu não me considero mais, já me chamaram de blogueira, já me chamaram de tudo. Já saí, né, desse... Só que blogueiro hoje é remunerado, né? Blogueiro hoje também precisa Por quê? monetizar seu Porque trabalho. não dá para você pagar a sua conta de luz como uma permuta, né? Aham. Então, assim, eu acho que todo bom trabalho, ele deve e merece ser remunerado. Para que você também possa cobrar. Olha, essa sua dica, ou esse seu... Não tá bom. Uhum. Isso não está bom. É um Perfeito. trabalho, não é uma brincadeira. Sim. Então, por isso que a gente é uma luta, tanto dessa parte de agente de viagem, do agenciamento, quanto, no meu caso, de produção de conteúdo. Se você parar pra pensar, é a pessoa que faz o cerimonial do casamento.
Sim. Né? Só que o casamento é um momento que você valoriza, está disposto a investir, e às vezes na viagem você está ali contando centavos para gastar o mínimo possível. Mas é o trabalho parecido, de curadoria, de encontrar fornecedores, de preparar todo o momento incrível que você vai ter. Exatamente. Então já tem, mas ainda não se firmou essa produção. Ainda não. Você tem razão. O casamento, você sempre contrata um cerimonial. De vez em quando você acha que viajar, você pode viajar por conta própria. Até o dia de dar uma coisa errada. Então, o que você perguntou, o desafio é esse. Esse desafio, eu diria para você que no pós-pandemia a gente está ganhando ele de goleada. Legal. Prestação de serviço hoje em dia é tudo. Muito bom. No Brasil a gente ainda não valoriza alguns tipos de serviços. Eu não sei se isso se estende para outros lugares, mas eu vejo uma cultura diferente. Tem alguns lugares que todos os serviços prestados são remunerados e as pessoas entendem sobre isso. E aqui ainda tem algumas coisas que a gente acha que não, né? Que ainda não. Que não precisa. Que não precisa. Fato. É isso. E eu gostei muito desse gancho aí, dessa mudança do perfil do consumidor, porque para quem está assistindo, mesmo que não esteja no segmento de turismo, de hotelaria, o que quer que seja, precisa ter esse feeling, esse entendimento do mercado, do que o cliente quer agora. O que vocês mudaram de fato no negócio para se adequar a essa situação? O cliente tem a informação, ele já sabe o que ele quer, ele chega como dono da informação e ele espera que vocês sejam os advisors deles e os orientem sobre o que fazer. Como é que vocês mudaram o negócio? Como é que isso afetou o modelo de negócio de vocês? O que está mudando no negócio é o que a gente chama de digital, que na verdade é a junção do digital com o físico, onde nós estamos investindo muito em tecnologia, mas não em tecnologia para substituir o ser humano, tecnologia para ajudar o ser humano a vender mais. Certo. Então nós estamos refazendo todos os sistemas da Gastu, estamos entrando daqui a 30 dias com um sistema novo, completamente moderno, rápido, eficiente, vai mudar completamente o nosso atendimento. Legal. E treinamento. Isso. Treinamento exaustivo. Sim. E aí entra, que a gente sempre falou, né? Que acaba entrando no meu trabalho junto. Porque o meu trabalho acaba indo para o cliente final, mas também vai para o agente. Legal. Porque às vezes aquele agente nem foi para aquele hotel ou para aquele destino que eu fui. Mas a hora que ele vê um vídeo... Você tem que transformar aquilo numa coisa tangível. Sabe quando você fala, por exemplo, do vídeo lá da Netflix? Você fala, cara... E aí você conta aquilo de uma maneira assim, porque você se envolveu naquela história. Sim. Então, ver um vídeo da Paty num destino é exatamente isso. Então, a hora que você vê um vídeo, sei lá, acabei de ir ao Pará. E aí eu mostro, vem aquele vídeo, eu vou mostrar o que eu comi, os passeios que eu fiz, o hotel que eu fiquei. E aquele agente viu aquilo. Sim. Quando ele contar para alguém que quer ir ao Pará, ou a pessoa sentar na frente dele e falar, eu estava pensando em algum destino, mas não sei muito bem. A primeira coisa que ele vai fazer é lembrar daquele vídeo que ele viu. Que foi a referência. E ele vai, emocionalmente falando, contar aquilo. Certo. Então ele já se envolveu e vai conseguir passar a ideia para essa pessoa. Muito bom. Então, aí que foi a junção do meu trabalho com o trabalho dele. Que soma mesmo, porque você ajuda a tangibilizar e trazer vida para aquelas coisas que estão distantes. Vida para aquelas coisas que hoje as pessoas querem entender. Você está trazendo vida para o folhetão do passado. Pronto. Antigamente eu me lembro que tinha um armário no escritório. Grande. Quanto folheto. Você lembra? Não, mas assim, o armário é feito por destinos, por país, por cidade, com prateleiras. Nós criamos o armário mais moderno do turismo. Sabe o que é você criar um armário? Era um armário, mas o armário era lindo. Você quer ir para onde? Você quer ir para, sei lá, Montenegro? Tinha uma pasta de Montenegro separada por hotéis, serviços, passeios, todas as informações, curadoria total. Literalmente, e tinha umas prateleiras atrás que a gente desenhou com um arquiteto naquele tempo, que era dividida também por destinos. Então tinha a prateleira da América do Sul, a prateleira do Brasil, a prateleira de tudo, tinha o folheto pequeno, médio e grande, que tinha vários tipos de folhetos naquele tempo. Fazia o cara viajar. De verdade, nada diferente do que o mundo digital de hoje, onde a prateleira lá, e o armário... Exatamente. Destino, não sei o quê. É verdade. Aí tem uma listinha lá. Quantos folhetos você tem? 224 folhetos. São 224 vídeos no YouTube. É isso aí. Esses seus 224 folhetos são divididos por playlist. Dentro da playlist tem o destino que ele vai. Dentro do destino que ele vai, tem os cards que estão dentro dos vídeos. Mudou só a forma de comunicar. Só a forma. E a velocidade. A necessidade humana é a mesma, que é descobrir, desvendar, ter informações. O desejo é o mesmo, ter uma experiência agradável, um momento marcante.
mas a maneira de se informar e de se comunicar E alguém fazia diferente, aquele isso é muito folheto, bom. alguém tirava as fotos para aquele folheto e alguém desenvolvia. Sim. Esse alguém hoje é a Paty. Sim. Ela faz todo aquele trabalho sozinha. Ela isso vai, aí. desenvolve, faz e traz. Agora, o que a gente sempre fala, né? Que a gente sempre quis manter a individualidade de cada de cada empresa. Porque eu tenho a minha empresa, eles Certo. têm a empresa deles. Por quê? Porque eu sempre falei que o conteúdo, ele não pode estar travado Uhum. na empresa dele. Ele não pode ser destinado ou voltado para a sua finalidade apenas como uma ferramenta de marketing da empresa Não. dele, porque é enviesado, de certa forma. Entendeu? Você fica presa nesse viés que te impede E aí de eu não me expandir. prendo a nada. Então, o que eu faço? Eu quero que todo mundo use o conteúdo. Uhum. Tanto que a gente estava uma vez em Portugal, e uma das grandes empresas concorrentes, veio É verdade. Eu sou uma sua fã. menina e falou, olha, eu estava vendo você no Instagram e eu vim aqui só para te conhecer. Aham, eu sou treinadora de uma das maiores empresas. Concorrente. E eu sou concorrente. E eu amei, ela Isso é é minha muito bom. seguidora e a gente se fala até hoje. Então, assim, aí é que eu vejo que aonde está o certo, que Perfeito. o conteúdo ele tem que estar pulverizado, porque para mim não interessa só estar ajudando aqui. Uhum. A minha ajuda é o turismo de maneira geral. E isso também, acho que aí tem 2 pontos legais, porque assim, de certa forma, você modernizou, ajudou o negócio dele a se modernizar e até precocemente trouxe esse aspecto de modernidade e ampliou bastante a visibilidade do negócio. Por outro lado, você abre um leque que você traz oportunidade de negócio para vocês, inclusive atraindo concorrentes e clientes da concorrência que começam a te seguir, te buscar orientação e tudo mais. Que é uma tendência do mundo novo, que eu acho que é uma das coisas legais. Isso. Eu estava esses dias, publiquei no meu canal do Instagram, contando uma história da Volvo, que fez uma parceria com a Starbucks nos Estados Unidos, usando o espaço físico da Starbucks, que lá são aquelas lojas com aqueles estacionamentos enormes, para colocar pontos de carregamento de veículos elétricos. Para a Starbucks, a possibilidade de atrair um cliente super qualificado, que vai até ali e vai consumir nas lojas, porque não vai ficar dentro do carro esperando o carro carregar. Lógico. Por outro lado, para a Volvo, ela resolve um problema de objeção, que é onde é que eu vou carregar meu carro, Verdade. e amplia bastante essa capilaridade, Exatamente. aumentando a competitividade dela. Sensacional. E é exatamente, guardando as devidas proporções, o que você faz no seu mercado e que alguém pode fazer aí no seu próprio mercado como casal, como é o caso de vocês, ou tendo um colaborador, uma pessoa que tem esse perfil dentro da empresa e que pode trazer, além dessa modernidade, também a possibilidade de atrair concorrentes, atrair visibilidade. A Starbucks, ela ganha um cliente que ela não tinha talvez acesso, um público muito mais qualificado. E a Volvo atrai cliente da concorrência, porque o cara pode parar lá para abastecer. É. A Starbucks está faturando com isso. Lógico. A Volvo está atraindo o cara que é dono do ganha. concorrente dele, pensando, cara, lá o cara da Volvo vai abastecer de graça. O que eu vou ficar pagando? Meu próximo carro, eu vou comprar um carro Volvo, que eu tenho ponto de abastecimento gratuito. Pronto. Então, é É bem isso. legal essa nova Carol, mentalidade. a que gente trabalha cria, no né? mesmo ramo, não na mesma empresa. Uhum, no mesmo Nós- segmento. Nós somos pessoas do mesmo segmento, Legal. não da mesma empresa. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E acho que é até saudável, do ponto de vista de negócios, para o Lógico próprio casal. Você pode agregar muito conhecimento, Sim. visão e tudo mais. Agora, vou dizer para vocês, foi um começo difícil Imagino. para essa separação. Mas é casal, mas são coisas diferentes, são coisas iguais. Como é que é isso? Então, foi muito interessante, até para nós, para a gente colocar como é que isso ia andar junto, Perfeito. né? Então, a gente teve... Não foi natural. Ah, não, vamos fazer tudo separado. Sim. Tá tudo Combinado, certo. não foi combinado. Uhum. A gente foi construindo isso e eu sempre firme aí de ter a minha individualidade Muito bom. para ter a minha voz de maneira imparcial. Muito legal. A gente vai falar sobre isso já já. Eu vou chamar a Amanda para participar aqui com a gente daqui a alguns minutos. Eu só queria fazer mais uma pergunta aqui para o Aldo a respeito do mercado de turismo. Como é que você está vendo o mercado de turismo no Brasil, para onde a gente está indo? O que vai acontecer? Você falou de uma expansão muito grande, porque tem uma demanda reprimida, real. A gente vê países como, por exemplo, Portugal, que eu estudei na Espanha. Eu fiz um mestrado na Espanha em 2011, eu concluí meu mestrado lá. E eu lembro de um professor do Banco Mundial, que ele comentou na época, e ele falou, Portugal é improdutivo, Portugal não produz nada. Portugal é um país que tende a sair
do métier ali, do mercado do euro e do mercado europeu, porque não tem nada para agregar, tem muito pouco para agregar, não produz nada, um país improdutivo e tudo mais. E Portugal deu a volta por cima, de 2011 para cá, mudou a história do país, a relevância do país, a importância para a Europa, porque investiu no turismo, porque fez o turismo crescer e trouxe para ele enormes oportunidades. Como é que você vê isso hoje? O que a gente pode esperar para o Brasil? O turismo está mudando, já mudou. Tem vários turismos, como você fala, turismo é muito complicado, porque você fala turismo hotelaria, turismo resort, turismo dentro do Brasil, turismo fora do Brasil, turismo internacional. Eu tenho uma visão que o turismo vai explodir daqui para frente. Ele sofreu muito e hoje você tem uma grande remarcação, você tem as companhias ainda sofrendo muito, os operadores de turismo sofrendo, as agências de viagem que estão ouvindo a gente aqui, eles sabem bem o que eu estou falando, como é difícil, né? Se a gente viaja nesse mundo maluco digital. Mas o que vem pela frente aí são anos de bonança. Todo mundo fala que nós todos estamos sentados em barris de petróleo, vamos falar assim, que vai é o subir turismo muito. no Brasil. Ouro, meu, turismo não é no Brasil, é o turismo mundial. Em geral. Eu não falo de Brasil, eu falo de turismo mundial, que para mim eu venho do turismo como generalização. Tanto faz para mim se você vai para o Resort Nordeste, você vai para Paris, você vai para Londres, você vai trocar conhecimento com um brasileiro ou não. E eu te falo até por que isso. Porque do mesmo jeito que eu quero ir para Paris, eu quero que o parisiense venha para São Paulo. Eu quero que o europeu venha para cá. E não existe one way no turismo. Você sempre compra um voo que vai e que volta. Então também quero que o argentino venha para o Brasil, como eu quero ir para a Argentina. Então essa ideia ufanista que brasileiro só viaja no Brasil é uma grande mentira. O que você tem é uma troca de conhecimento mundial. Você mesmo acabou de falar que fez sua pós-graduação na Espanha e eu fiz pós-graduação na Áustria. Eu fiquei 1 ano esquiando e estudando em Salzburg, que é o lugar mais lindo do mundo. É uma experiência, né? Maravilhosa. Entendeu? Mas foi uma experiência incrível. Sim. Para mim. Valeu a minha infância, a minha adolescência na Áustria. Sim. Então, essa troca de informações, ela é impagável, né, Kátia? Acho que é isso que a gente vive, né? E a gente precisa colocar o turismo Brasil com mais força. A gente No tem mundo. muito pouco Nem turismo acredito. interno. A gente tem o maior litoral do mundo. A gente tem, eu brinco que nós aqui no Brasil somos um continente. Nós temos diferentes temperaturas. Super frio, calor maravilhoso. A gente tem florestas, a gente tem praias incríveis, a gente tem chapadas. E é muito pouco explorado. Então, assim, em comparação com países tão pequenos, Dubai, por exemplo, que o turismo, Abu Dhabi, acho que são 25 milhões de turistas, aqui nós temos 2 milhões. Exato. 2 milhões, 25 milhões. Olha o tamanho de Abu Dhabi, não estou falando de Dubai. Sim. Estou falando de Abu Conheci Dhabi Abu Dhabi. com relação a Brasil. Então, a gente tem aí uma avenida. Para explorar. E acredito que a gente, com esse período difícil, foi uma grande oportunidade para o brasileiro conhecer o Brasil. Verdade. Passaram a viajar localmente. Mas a ao gente invés de ir pra precisa da ajuda do turismo brasileiro para que não queira ganhar também tudo de uma vez só, aquilo que ele amargou durante 2 anos. Porque senão o brasileiro vai fugir. Esse é o detalhe do turismo desafiador. Eu morei em várias cidades turísticas, como eu me formei em hotelaria, comecei minha carreira ali, então eu morei em algumas cidades turísticas, e o ritmo de uma cidade turística é completamente diferente do ritmo de uma cidade normal, que também recebe turistas, né? E eu acho que o desafio principal do turismo, da hotelaria, é a sazonalidade, especialmente das cidades que vivem do turismo, ao redor de um tipo de ativo específico, que é essa sazonalidade. Tem épocas que você precisa guardar todo o dinheiro, porque você tem que sobreviver todo o resto do tempo em que você não vai ter aquele volume de pessoas. E como no Brasil, e eu vou falar Brasil, porque a gente está falando com o empresário brasileiro principalmente, mas como no Brasil a gente não tem uma história de gestão, então as pessoas não conhecem de gestão, empresários que crescem, fazem negócios grandes, não têm a menor noção de gestão, não têm um controle de caixa, não sabem administrar os recursos e nem tem uma visão de futuro. Então, a gente compromete as empresas de hotelaria, de turismo, que não sabem gerir esses recursos, aí o que elas fazem? Praticam preços, muitas vezes, que estão muito acima do que o mercado está disposto a investir num período concentrado do tempo e desvalorizam esses ativos num período específico do tempo, quando eles precisam receber pessoas. E aí falta aquela coisa da união, na minha visão, do mercado turístico. Por exemplo, me lembro a primeira vez que eu fui visitar Porto Seguro. Me chamou muita atenção, porque eu era da hotelaria, a ideia de que Porto Seguro, eles se uniam para definir em qual barraca da praia ia ser a festa da noite.
Então não eram todas as barracas da praia competindo por festas da noite. Elas se organizavam, tinha um calendário e cada noite tinha lá 2 barracas diferentes fazendo as festas da praia e todo mundo ia para aquelas festas e todo mundo ganhava, né? Que não vejo acontecer tanto, talvez esteja mudando, eu não estou tão envolvida mais tão diretamente com o mercado de turismo, mas eu não vejo nas cidades turísticas essa organização. O turista está lá e parece que é assim, a gente precisa sugar tudo que a gente puder nesse período que o cara está aqui. E eu tiro de você se for necessário, e não a gente se une como destino para todo mundo crescer e todo mundo ganhar. É isso. Então, a gente não vê. Eu, então, que sou de fora, que já falo isso há uns 1000 anos, desde que eu falava com o seu pai, eu não vejo essa união do turismo. Conseguiu se unir um pouco durante esse período difícil de 2 anos que nós passamos. Mas já passou, né? Mas se uniram um pouquinho. Sim. E já esqueceram. Então, assim, eu vejo por isso que o turismo patina. Perfeito. Eu acho que a gente precisa aprender a se unir e a caminhar junto. Legal. Não se isso querer correr né? na frente do outro. Vamos chegar todo mundo junto? Sim. Né? Então, isso eu vejo muito no mercado do turismo e é a minha luta tão grande de fazer isso mudar. Muito bom. É que, por exemplo, nos Estados Unidos eles são muito bons em storytelling, que no Brasil a gente não vê os destinos turísticos fazerem isso, né? Os caras transformam um negócio que não é nada em alguma coisa muito sensacional, né? E eles fazem daquilo ali um negócio desejadíssimo que todo mundo está disposto a pagar, fazer e tudo mais. E quais são os destinos no Brasil que fazem isso muito bem? Talvez Fernando de Noronha, um pouquinho? Gramado, eu ia falar, que é o segundo lugar que faz bem. Faz bem, mas para mim ainda bem aquém do que poderia pelo... Sim. Tem muito disparate, eu vejo lá, né? Tipo assim, alguns lugares muito preparados e tal, mas eles exploram muito melhor esse storytelling. Sim. E onde mais? Quais são os outros destinos aqui? Que talvez Porto de Galinha. Porto de Galinhas? Eu vejo Porto de Galinhas, Rio Grande do Norte consegue, eles estão investindo bastante. A gente está com uma administração incrível do Bruno, que é super jovem e assim... Tá, firme, colocando na mídia, levando gente boa. Balneário Camboriú também está investindo muito, né, nesse Balneário crescimento. Camboriú, que teve uma queda e agora está começando. A gente tem Bonito, legal. Mas assim... pouquíssimos. Pontuais, perto do que a gente poderia ter. Perfeito. Então, assim, a gente consegue ver muita gente aí batalhando, mas ainda Paraíba, que está começando, que eu digo que a Paraíba é uma pérolazinha no Brasil, e que a gente fala assim, eu fui a Paraíba, mas o que você viu lá na Paraíba? Gente, vocês não têm noção, que maravilhoso. delícia. Timbal. Não é possível. O que você foi fazer no Pará? Aí, quando eu coloco nos stories, as pessoas falam, gente, eu não sabia. Você entrou num lugar que é uma floresta encantada. Uma riqueza incrível, também gastronômica, né? Maravilhosa. Muito legal. Oi? Então, assim, as pessoas não conhecem. É verdade. Não conhecem. Nós somos ignorantes do nosso país. É verdade. E porque é grande demais. Porque é grande demais. Né? É isso aí. Demais. Bom, temos muito a crescer, muito a desenvolver aí. Eu queria chamar a Amanda para vir aqui conversar com a gente, para a gente falar um pouco sobre essa divulgação, esse crescimento. Amandinha, bem-vinda aqui ao Boss Voice, sempre contribuindo muito com opiniões e com conteúdo legal. Obrigada pela presença aqui com a gente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Um prazer estar com esse casal aqui, que eu acompanho bastante, porque assim, falar de turismo, gente, a gente tá falando de Nordeste. Eu, como uma boa nordestina que conheço o Nordeste, graças a Deus, porque eu acho que é uma vergonha quando eu escuto um nordestino dizer que não conhece o Nordeste. É lindíssimo. Tô na missão de conhecer o Norte, mas o Nordeste, essa missão tá concluída. Conheço bastante. Bom, o segundo desafio que a gente vai falar agora um pouco mais sobre a parte de divulgação, de comunicação da empresa e de posicionamento também, mas o outro desafio que eu queria colocar na mesa aqui, eu acho que é a questão da educação e da formação e do turismo ainda ter uma remuneração muito baixa, né? Então, a ascensão das pessoas no turismo ainda é lenta. Em muitos lugares, a pessoa tem uma carreira curta. Foi o motivo que me fez sair da hotelaria. Eu olhei para a hotelaria, estava apaixonada pela ideia. Quando eu vi o meu teto, eu falei, não é aqui que eu vou ficar, porque meu teto é raso. Ou eu vou empreender no turismo, ou então eu vou sair do turismo. E é uma judiação, que a gente perde talentos, pessoas que poderiam contribuir muito com o mercado. Agora vamos voltar aqui o tema para a parte de comunicação, de divulgação e tudo mais. O Aldo começou a falar um pouquinho sobre essa mudança da comunicação,
modernização, trazendo tecnologia para fazer modernizar a agência. O fato de comporem um pouco mais aqui com o conteúdo também da Paty, tem mais alguma coisa que vocês fazem em termos de comunicação que é crucial, que é diferente no momento? Na verdade, não existe diferente, tá? Outro dia me perguntaram se o mundo vai ter um destino diferente. O mundo tá aí. Tá pronto. Tá pronto. Não vem dizer que alguém vai criar uma coisa nova, porque seria uma coisa meio estranha, né? Vai saber hoje em dia. O mundo tá aí. Na verdade, tiraram, né? Tiraram a Ucrânia, que era um destino lindo, enfim. Mas a comunicação que tem hoje já também tá aí. Você tem que ser só inteligente, ou use outras palavras que você queira para transformar aquilo numa coisa que leve um goodwill, que leve para sua marca. Sim. Então, o que a gente faz isso o dia inteiro. Você estava falando de uma coisa, que eu não posso falar jabá aqui, é que eu posso fazer jabá assim, porque Starbucks é do meu amigo Leandro, eu adoro. Eu estou criando um produto com Starbucks, por coincidência. Eu não sou a Volvo, eu sou bem pequenininho. Sim. Mas, você entendeu? A ideia é essa daí. Então, isso são ideias avançadas. Então, quem estiver ouvindo a gente também, crie. Saia da caixinha quadrada, sai do armário redondo, sai do que você quiser, invente. E se una. Você citou um exemplo, a gente citou outro, e se a gente pegar outros tantos exemplos. Vocês tiveram exemplo na pandemia, eu acho que aquela união que vocês fizeram, os movimentos que vocês fizeram. As uniões, mas as uniões da pandemia tinham um objetivo claro. Eu acho que hoje vou fazer uma coisa muito legal. Não é mais a união em volta de uma pandemia. Hoje a união que tem é comercial. Eu sou um cara tão comercial que eu chego a declarar para você que o mundo da ajuda acabou. Agora nós estamos no mundo da guerra comercial. Voltamos ao mundo na guerra comercial capitalista, agressiva e não sustentável. Não amigável. Eu sou prova viva da guerra não amigável, não sustentável comercial. E eu percebo muito bem no mundo, até mesmo esses dias, quando aconteceu essa história do petróleo, outras coisas mais malucas estão acontecendo no mundo, que você vê que o mundo voltou a ser aquela selvageria gigantesca comercial. Voltou, uma pena. Eu diria para você que nem uma pena, não é. É o mundo que eu vivo, é o mundo que o empresário vive. Então, esse ponto é um ponto do casal interessante. Porque a parte não acredita, e eu sou vítima e membro oficial do mundo, do mesmo jeito que um passageiro, quando vai para a internet, ele é atingido por 300 preços diferentes e não tem a mínima noção do que está por trás. Hoje nós estávamos comentando, né, sobre essas empresas que vendem na internet, né, numa entrevista que eu dei hoje, a pessoa me perguntou, e aí? Eu falei, e aí é o seguinte, você escolhe o que você quer. Quer comprar na empresa 1000? Você pode comprar na empresa 1000, mas na hora que você tiver um problema com o seu voo, infelizmente, você vai ligar para mim, a pessoa me ligou outro dia. Eu comprei na empresa 1000, o que eu faço? Eu falei, joga fora e compra outro. Você citou um exemplo muito bom. No final do ano, eu sou a campeã de comprar passagem na véspera. E por experiência de já comprar, eu sei... Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, agora minha ida pra Recife, eu pensei que fosse muito mais e não foi. Só que, tipo assim, pra vocês terem noção, eu comprei a passagem caiu, que final do ano é isso, né? A passagem cai, Aí meu irmão falou, eu tava muito cansada no final do ano, assim, foi um ano, né, muito cheio. Eu falei, olha, eu vou perto do Natal, no Novo, a hora que der, mas hoje eu não vou ficar no que eu fico de anos e anos, né, tentando comprar passagem. Ele disse, eu vou, porque eu falo, todo ano eu venho explicando um pouco, passando meu cargo de compras de passagem. Vou tentar na madrugada, ele tentou na madrugada, aí ele comprou a passagem, eu acordei, tava lá, ele tentando me ligar, enfim. Aí eu fui ligar pra Gol, porque eu tentei localizador, não localizei. E aí, quando eu ligo, a atendente tem um voo pra daqui a 1h30, você consegue chegar no aeroporto? Eu disse, eu consigo, minha mala tava pronta, eu sou muito acostumada com o aeroporto, tranquilo. Foi embora. Mas pra resumir a história, um negócio desse, uma pessoa que não tem habilidade... Não faz. Ponto. Então, uma coisa é o viajante que sabe. Outra coisa é o viajante que não viaja frequentemente. Ele acaba gastando mais dinheiro. Ele vai gastar mais dinheiro. Eu aprendi perdendo muita passagem, porque todo mundo fala, você é louca de comprar passagem em cima, por que você não compra passagem flex? Eu às vezes respondo, às vezes eu falo... Então, eu sei, essa a diferença, porque são coisas completamente diferentes. Eu brinco que às vezes acontecem coisas, ele é muito mais experiente ainda do que eu, que ele rapidamente ele já resolve, ele já põe, eu até relaxo, eu falo, ele sabe 10 Deixa vezes ele cuidar mais disso. que eu. Quando eu cheguei no aeroporto... Você acha que eu vou queimar neurônio? Tô pensando nos meus conteúdos. Então eu relaxo. Eu chego no aeroporto, quando eu chego no aeroporto, a aeromoça, o voo tá lotado, só que eu já sabia, por estratégia, que já estavam colocando alimento, do carro já tava parando, outro, e todo mundo entrando em desespero. E eu assim, tranquila, tô bem, tudo bem, lotou, né? Eu não fui hoje pro Natal, vou amanhã, e eles vão pagar a multa. Eu já sabia tudo, então eu fico muito tranquila. O que eu quero dizer é diferente de um passageiro que precisa. Iniciante. Foi o meu caso, eu acho que eu cheguei a comentar com você que eu ia pro Egito,
Tava com tudo pronto, tinha uma data, tinha um planejamento, tinha um fato que ia acontecer, tinham outros profissionais envolvidos, a agência sumiu. Sim, sumiu. Acontece. Ela veio responder, acho que eu cheguei a comentar com você que ela tinha, sei lá, um dia antes, 2 dias antes, 2 dias... Enfim, tipo, não faz nem um mês. Ela vai assistir, Desapareceu. certeza que ela vai assistir esse podcast, porque ela veio, Amanda, eu tenho que pedir 1000 desculpas. Eu disse, ok, aceito. E só assim, nem estiquei o assunto. Porque não é questão de... Eu entendo que Egito... Eu até brinquei, né? Estão falando que língua no Egito? Português. Porque, Mas assim, só tinha brasileiro só no tinha Egito. brasileiro. Pra você falar, você puxou Egito. Quando eu voltei do Egito, eu passei quase 15 dias no Egito, numa viagem incrível. Acompanhei. Tudo organizado. Foi tudo incrível. Impecável. Impecável. E quando eu cheguei, um dia depois, eu me encontrei com uma outra moça. Que viveu que caos fez no Egito. Egito e que viveu O o caos. Foi o caos. Foram a viagem em si, os passeios foram os mesmos. A viagem Mas dela pra ela foi foi péssima. péssima. E a minha viagem foi maravilhosa. Gente, a gente tá falando... sensacional. Eu falei dois destinos. Eu sou super acostumada a viajar. Recife, eu sei de olhos fechados. Já recebi multa, já trocou. Overbook é festa, assim. Eu tô muito acostumada a isso. E sempre compro na véspera. Todo mundo fala, muda isso. Não tem como. Agora eu tô falando da Amanda indo pro Egito, um destino de uma língua que eu não falo, e a grande maioria não fala, inclusive nem eles. Pior, a Paty agora vai pra Índia. Pra uma Nós estávamos fazendo cultura a passagem totalmente- dela da Índia ontem. Eu vou te falar, ir pra Índia sozinho É é complicado. complicado. É. Capaz de não Você vai ir e não sozinho? voltar. Ah, eu tive uma experiência parecida. isso? Não A gente faz até fugiu isso. um pouquinho sozinha, do... mas ele não vai. A gente até fugiu um pouquinho do tema aqui. Nós vamos voltar pro tema, que é Sim, pra divulgação e tal. divulgação. Mas só contar uma história importante, interessante. Eu fui pra Dubai há um tempo atrás. Era uma viagem de negócios com um casal de amigos, sócios e tal. A gente tinha uma finalidade de negócio, combinamos bem antes. Na véspera da viagem, a pessoa me ligou e falou: Carol, é o seguinte, mudou. Nós vamos fazer uma viagem com outro casal e você não tá mais na viagem. Ai, que Se quiser beleza. cancelar sua viagem, se não quiser... Mudei tudo. E eu ia na época com o meu namorado, e meu namorado ficou naquela... Ele já tinha feito uma agenda de trabalho lá, e eu tava na viagem junto com o casal que eu ia viajar. Ai, E que tava tudo programado pra mim, eu fiquei vendida. Então eu falei, meu Deus, eu vou ter que Foi fazer uma antes da programação pra mim de viagem aqui. E eu tive que reprogramar tudo que eu tinha planejado, enfim. Mas foi ótimo, foi muito bom. Mas conclusão, a gente teve uma experiência de um passeio no deserto. Que eu acho que foi um passeio de risco. Eu queria muito passear no deserto, tava no planejamento da nossa viagem entre casais. Como eu fui eliminada da viagem do passeio dos casais, fui convidada para sair, eu tive que me virar sozinha. Falei, pô, eu não queria deixar de fazer essa viagem. E aí eu arrumei uma empresa, procurei na internet e tal. Achei a empresa. Gente, a gente comprou, eles mandaram a gente ir até o local com um taxista, a gente foi. Só de táxi que a gente pagou, não tá no gibi, porque é longe pra caramba, aquele lugar onde fica o deserto e onde a gente estava hospedado. A gente não tinha a menor noção. Fora isso, era um ponto que não achava no Waze de jeito nenhum. Deus do A céu. gente ficou mais ou menos 2h30 rodando. Eu queria ver o pôr do sol, chegamos lá. Tinha 5 minutos pra tirar uma foto antes do pôr do sol acabar. Ou seja, olha que saco. É. Coisa que não volta mais. Não volta É só mais. pra fechar. Era um passeio daquele que você vai pro meio do deserto e assistir o show e tudo mais. A gente foi pro meio do deserto e a gente pagou o tour que era exclusivo. O tour exclusivo era a gente ia num carro nosso, que nos levava e nos trazia. A gente não tava com um grupo, a gente tava sozinho no carro, pra toda a experiência. Chegou lá no lugar, primeiro que a hora que eu vi o estado dos camelos, eu adoro animais, eu comecei a chorar. Tem vídeo meu lá chorando. Os bichinhos espumando a boca, maltratados. Eu falei, eu não subo nesse camelo, nem que me pague. E falei pro meu namorado, se você subir nesse camelo, acabou, terminamos. Não é uma foto E pra aí se tirar. já começou ruim. Quando a gente entrou, era um negócio muito ruim, assim. Sei lá, sabe aqueles filmes de bárbaros que você entra e tem aqueles bem ruim? Eu falei, eu quero ir embora. Mas era onde eu ia entrar na pauta. Esse perrengue que eu falei, esse que você tá falando, uma produtora de conteúdo, ela consegue produzir um conteúdo que se eu tivesse no meio desse perrengue e não conseguisse resolver, eu vou lá, eu dou uma olhada. Não, mas foi grave o negócio que aconteceu com a gente, porque eles eram sacanas. Era É, Santur, não. a empresa. Era sacana, eles levaram a gente, quando chegou lá, a gente tinha que pagar. Eles nos cercaram para fazer o pagamento, a gente pagou. Eu falei, eu quero ir embora agora. Não, você tem que esperar 1h30 se você quiser ir embora. Mas Que paguei isso? o tour individual, eu quero ir embora agora. Sabe aquela situação de risco? Foram juntando os caras em volta da gente, tava só eu e meu namorado, uns caras mal encarados, estranhos. Ele começou a engrossar, falou que ia chamar a polícia, eu falei, para.
Vamos ficar aqui 1h30. Porque sabe o que vai acontecer? Esses caras põem a gente no carro aqui, já joga a gente aqui no meio de uma vala, no meio do deserto. A gente não tem como voltar pra casa. Nossa, Aldo. Enfim, você se colou um pouquinho. Só pra fazer uma história longa, curta, a gente esperou 1h30. Na hora de ir embora, eles sumiram com o nosso dinheiro e desapareceram. A gente teve que esperar 3 horas, era nosso último dia de viagem. Na volta, a gente teve que voltar, pegar uma fila imensa pra voltar. Nosso tour individual já era. E a gente teve que fazer isso para não correr o risco de vida. E aí você vem com uma história ruim. Fica uma coisa... Uma experiência ali que não é tão legal. Ao mesmo tempo, se ela falasse um pouco desse perrengue, eu acho que as outras pessoas não passariam. Então, quando a gente fala sobre comunicação, e pra mim, o mercado do turismo eu amo. Nunca trabalhei no turismo, mas eu amo. E já passei muitos perrengues. Enfim, eu ia pra todo final de semana pra Porto de Galinhas. E eu conheci o crescimento de Porto de Galinhas, do turismo de lá, que vocês devem conhecer bastante. Né? E eu trabalhei muito fazendo Nordeste. Então, eu pegava estrada. Eu conheço a estrada na palma da minha mão, antes da duplicação e depois dela. Então, eu conheço um pouco, assim, falando de que coisas que talvez hoje é mais fácil de ter essa informação, você não passaria um perrengue. Agora, quando a gente fala de uma cultura diferente, eu coloco o meu exemplo. Eu podia ter fechado com outra agência, eu podia ter corrido e ter feito alguma coisa, mais ou menos o que eu faço com Recife. Poderia. Mas todo mundo acha que sabe. Mas aí o que eu preferi brecar, que nem tava agora, Portugal. Não, mas foi bem na semana da guerra que eu ia fazer um evento. Não, mas tá todo mundo indo. Todo mundo é todo mundo. Minha mãe, como diria minha mãe, eu não sou todo mundo. Todo mundo é todo mundo, eu não sou todo mundo. Aí fui pesquisar os canais e as fontes e as agências que eu conheci viagem. Ninguém tava falando nada naquela semana. Então. Aí tinha a rota que tinha mudado, tinha uma das conexões que... Não vou fazer. Então, voltando, para mim, eu vejo o mercado de turismo como comunicação é fundamental. Sim. Eu acho até, como a história falando, eu acho o trabalho da Paty muito bom, mas o trabalho da agência em si também é muito bom. Porque eu conheço ela que conheço a agência, mas tem gente que só tá com a agência. Então, é muito importante que vocês tenham o conteúdo, porque só o vender é ótimo, óbvio. Né? Mas ter a informação de um perrengue como esse, se eu tivesse essa informação de Portugal com alguma agência que eu confio, com certeza eu teria dito, é aqui. Eu poderia ter entrado, poderia ter alterado as passagens, poderia ter comprado, poderia ter feito. Poderia, mas é um destino que ficou fora do meu controle. Vamos voltar para o nosso foco aqui, que é da comunicação, da divulgação. O Aldo citou muito bem que as pessoas hoje vão para o Google para se informar. Eu sou uma dessas que vou para o Google me informar mesmo, e eu acho que a maioria das pessoas da nossa idade faz isso, vai para o Google primeiro, e depois eu vou avaliar se eu preciso de uma agência para me ajudar, né? Não é a minha primeira ação, normalmente não é. E a gente acha que sabe tudo. Eu contei para vocês aqui uma experiência de perrengue, que eu acho que foi de todas que eu já vivi, a mais... Eu fiquei muito chateada, eu voltei chorando daquele lugar, eu fiquei muito triste com tudo que rolou, e senti que perdi uma noite importante daquela viagem, mas enfim. Foi desagradável, mas a gente aprende a absorver essas coisas. E você fala, faz parte da história, faz parte da experiência, você acaba transformando isso numa coisa normal e tudo mais. Vamos falar dessa comunicação. Você está numa ponta, cuidando dessa comunicação, gerando informação, trazendo esse conhecimento para as pessoas, você está na outra ponta, evitando os perrengues e ajudando as pessoas a fazerem viagens que realmente são marcantes e que trazem histórias incríveis garantidas, né? Pelo menos com menos riscos. Como é que vocês veem essa comunicação para o turismo e a parte de propagação, de divulgação? O que tem de novo? O que está acontecendo? E o que pode ser efetivo? Uma pergunta complexa, né? É uma pergunta complexa. Primeiro, por exemplo, a gente estava falando dessa falta de união, né, do mercado. Então, eu vou comentar de uma união que não é do mercado de turismo, mas é dos produtores de conteúdo de turismo. Certo. Eu e mais 20 produtores de conteúdo temos um streaming, é uma Netflix. Juntos. Que se chama Espaço do Viajante. Legal. Vocês lançaram durante a pandemia, né? Exatamente. Que legal. Uma assinatura. É uma assinatura. O que tem ali dentro? Conteúdos diversos, separados por destino. Então, digamos que nós 4 aqui fôssemos produtores de conteúdo. Cada um do mesmo destino tem uma visão particular. Eu posso gostar do esporte,
Você Sim. pode gostar da gastronomia, ele Mulher. pode gostar da A mulher vai com hotelaria, filho, sim. outra não. verdade. viagem de família, viagem com filho, viagem de casal, Trabalho. viagem de trabalho, viagem... Então, assim, o que acontece? Quando você coloca todo mundo junto, que não estão competindo os produtores de conteúdo, que também tem olhares muita competição, olhares diferentes sobre o mesmo assunto. Legal. E isso ajuda muito ao viajante. Sim. Muito bom. Então, o que acontece? O viajante chega lá e fala, bom, eu gostaria de ir a Porto de Galinhas. Uhum. O que eu poderia fazer lá? Ah, eu sou uma senhora de idade. Ela não quer fazer mergulho, Não. mas ela quer comer bem. Ou ela quer ir numa praia gostosa. Exatamente, quando eu falo assim, me falaram essa semana que queria ir pro Carnaval de Olinda, mas o que você conhece de Carnaval? O que falaram pra você sobre isso? É culinária? Você quer ir pra festa? Você quer ir pro meio do Pro Carnaval? meio do carnaval? Será que é, né? Então, assim, a informação, ela tem vários lados. Uhum. Então, quando alguém olha meu conteúdo e fala, puxa, gostei, ele se conectou com a minha visão de conteúdo. Uhum. Porque eu, por exemplo, vou pro Pará, fiz Alter do Chão, num hotel Perfeito. top. Eu queria ter acompanhado o hotel, né? não Fui consegui. num Foi hotel sensacional. lindo, Nossa, e meu uma foco? cabana, rústico. Mais uma experiência diferente. Mas, gente, rústico chique, Aham. com uma piscina no meu quarto, com um bangalô lindão. Uhum. Então, a Paty não é a viagem mochilão. Quem gosta do mochilão não vai se conectar com o meu conteúdo. Uhum. Mas quem gosta de uma viagem, eu gosto de trabalhar naquele middle. Meio termo. É o meio termo. Por quê? Eu não quero nem aquele... Eu O gosto luxo. de falar de luxo. Eu gosto de falar de luxo. A gente faz coisas de luxo. Uhum. Mas, colocando numa esfera, eu tento puxar aquele luxo para uma esfera palpável. Ou seja, há o luxo e Há há o o que é viável luxo. para você com luxo. Exatamente. Ou seja, acima daquilo que você está Porque acostumado a aquele luxo, viabilizar. luxo, hiper É isso. luxo, tá, eu vou pegar uma parcela Muito tão pequenininho. ínfima. É. Uhum. Vou para o melhor hotel em todos os destinos, né? Eu Fico vou num para o top melhor experiência. Em alguns outros Sim. não. Eu gosto de ir para Sim, mas o é que melhor ela tá hotel. se referindo que tem produtor que é só o extremo. Então, os dois a lados, gente né? tem Só que mochila. escolher e mostrar É, Eu tava vendo- hoje eu mochila tava vendo um site, um negócio e chamado mostrar que é possível. Ultra Barata. É só, É. olha, essa aqui é a comida da classe econômica do avião. Olha como é simplinha. Eu falei, é bem simplinha mesmo. Aí você pode mostrar, por exemplo, um restaurante Michelin. Aham. Verdade. Num dia à noite, estávamos em Paris, fomos ao restaurante Michelin. Sim. No Legal. dia seguinte estavam comendo No dia aonde? seguinte, a gente foi comprar um sanduíche Uhum. na Épicerie, não sei da onde, e comer na praça. Sim. E eu dei a mesma importância. Estava Porque gostoso me sanduíche na interessava praça, estar em vou te falar, Paris, viu? né, gente? Sim. Vale a pena. Podia estar bebendo água. no outro. Mas isso eu acho que tem a ver com posicionamento, que é um Sim. ponto que você trouxe. O pessoal pergunta muito. Ah, eu tenho uma empresa, como é que eu me posiciono nas redes? O que que eu falo? Sobre o que que eu trago? Que tipo de conteúdo eu gero? Como é que eu faço para atrair pessoas ao invés de espantar pessoas? E aí a pessoa começa a falar do tema. Mas turismo, hotelaria, gastronomia, é um tema muito abrangente. Então, se você fala de um tema abrangente e não direciona isso para um público específico, que é com quem você quer falar, e esse público não precisa ser acima de 60 anos, Não, pelo contrário. adolescente, criança, não. Pode ser por interesse, pode ser por perfil econômico, por estilo de viagem, por estilo de consumo, enfim. É isso. Mas é importante que você saiba. Eu não consigo falar com todo mundo e nem consigo falar de E é uma tudo. das coisas que a gente vem falando em vários, né? Porque eu acho que uma das coisas, quando a gente fala sobre comunicação, imagem, as pessoas são muito perdidas. Mas com quem que você quer falar? A sua pessoa, ela come chocolate com açúcar ou sem açúcar, né? O destino é de luxo ou não é de luxo? O seu público, ele é um empresário ou é aquela empreendedora que tá no início? Uhum. E as pessoas falam assim, eu queria falar sobre empreendedorismo, mas sim, assim, empreendedorismo é uma das coisas mais, eu acho que é o amplo. assunto mais amplo que existe, brincar até mais do que turismo, que tem Verdade. tantos. Então, você precisa saber o seu público para você poder direcionar. É isso aí. Aldo, qual que é o posicionamento que vocês construíram para esse momento para a Gastur? Funcionamento hoje, como eu te falei, a marca de solidez, de qualidade, moderna, usando o meio digital para fazer venda e vendendo realmente o que o conteúdo, não é o que o conteúdo traz, não é isso, mas vendendo coisas legais que as pessoas querem.
não é vender commodity, não é vender uma passageira para Recife. Deixa ela continuar comprando na internet lá, pede uma, ganha uma, ela vai assim, na média das duas tá ótimo. É vender Não consultoria perco, faz de viagem, anos. como diz a Paty, né? É o Travel Advisor que a gente viu na feira que a gente foi em Las Vegas há 2 anos atrás. Tem Entender. as viagens de luxo, sim. Tem os middle market que são mais. O middle market é onde ganha dinheiro. O grande mercado é o middle market, é o middle destination. Você fala o seguinte: nós voltamos agora dos Estados Unidos, fomos num lugar lindo de morrer, num hotel maravilhoso. Tivemos no Catar, numa suíte de um hotel do Catar que tinha 400 metros quadrados. Esse é um, mas de verdade. Tem hotéis no Catar maravilhosos, 5 estrelas, que custam 6 vezes menos do hotel que a gente ficou. Que vocês ficaram. Então, o middle é o que domina o turismo. A maioria das pessoas Exatamente. não está disposta a ir pros Mas extremos, existe também o extremo luxury, que é o extremo do custo, né? que é 0,00. Que não é ruim, hein? Vou te falar que ficar num hotel de Então a luxo gente quando você mostra. pode é maravilhoso. Sim, Não é Então a ruim. gente Sim, ou consegue equilibrar, né? Eu quero viver uma equilibrar. experiência, É isso. Eu vou num aniversário de restaurante casamento, hiper uma lua de ultra- mel. Mas meu hotel é um pouco, ou ao contrário, eu vou viver num hotel super luxo e fazer experiências. Mas você magníficas, mostra muito isso. Acho que teve uma experiências. viagem, não sei se foi Egito, que você fez na primeira classe, e das rotas você falou, ok, tô aqui na, Agora vocês né? querem ver Econômica. como é a... terceira. Não, E era do mesmo Econômica. voo, Mesmo da voo. econômica. Ela Então, mostrou eu o fui alimento de uma um e de parte- outro. Uma parte, a perna longa, né? Que foi, foi até... Fui descansando. Fui lá bonitona. Mas e a vamos falar a segunda verdade, parte vocês Paty? querem Me ver? fala só uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta pra você muito capciosa, muito difícil a resposta. Eita. Muito difícil. Quem viaja na primeira classe, na executiva ou na econômica, chega antes ou depois do mesmo destino? Ele chega melhor, desculpa. Começou? Melhor Mas as resposta. pessoas pensam assim, a maioria, Melhor o consumidor resposta. médio pensa assim, eu vou pro mesmo destino, vou chegar junto com a pessoa no mesmo Mas lugar. a gente chega... Mas a Patrícia Então, tem uma óbvio. teoria que é ótima. Chega A gente acabado. testou agora, nós testamos agora, nós eu testamos, que né? faço conteúdo e que tem que chegar e já com a cara mais Ah, ou sim, menos sem em dúvida, ordem, trabalhar, pra chegar lá pra trabalhar, é complicado. Faz diferença. Faz muita diferença. Vocês testaram o que, Aldo? Nós testamos já. O quê? A ida na econômica e a volta na executiva. Ah, Em dói, 2 né? voos diferentes, em 2 viagens Dura ir diferentes. na executiva ou tá na E a econômica? gente chegou à conclusão que quando você vai e volta de executiva, você volta e chega muito melhor. Ah, sem dúvida. Fato. Não tem como. Na verdade, Agora, pro destino que você vai, você fato. chega melhor. Indo e voltando, você Mas chega é luxo, bem. mas é luxo. É pra quem pode e tem Sim, disponibilidade. não é Mas barato, você chega na econômica não é igual, barato. pode viajar igual e vai Exato. aproveitar Vai igual. aproveitar igual. Vai ter que dormir 3 horas a mais só no primeiro dia, depois fica tudo igual. Não, mas na Acabou. verdade um você não quer que acabe, outro você fica torcendo, contando segundos pra Isso. Eu acabar. reclamei com a aeromoça, Essa é a falei, eu não quero que acabe não, pode continuar dando a volta ao mundo? Não, gente. Sério mesmo, tava tão bom o voo que eu queria 15 continuar horas assim. de voo, você fala, nossa, mas já chegou. Já? Chegou? É, eu odeio. Dá pra servir outro café da manhã? Não é uma coisa que eu gosto, eu odeio O quê? voo. Eu odeio. Eu É o amo. mal necessário pra eu chegar no lugar onde eu quero. Eu não Amo. gosto, sou uma pessoa meio controladora. Eu odeio a sensação de descontrole quando o avião tem aquelas quedas. Viajo muito, mas não me acostumo, não Nossa, gosto. pois eu amo. Me incomoda. Eu não consigo Eu pegar não me o acostumo a olho, tanta por exemplo. beleza. Eu Enfim. vou. Mas um voo muito bom, um avião grandão. Nossa. Você não sente nada. Nada. O voo chegou, eu falei, ai meu Deus, eu queria mais umas 7 horas de viagem aqui. Que tá bom demais, Eu faz amo, diferença. Eu amo. Agora, e você? Qual que é o seu posicionamento? Posicionamento e como que você encontrou esse posicionamento? Você começou explorando de brincadeira até virar um negócio sério. Primeiro assim, que meu público é muito feminino. Então, a hora que você vê todos as estatísticas, ele é um público feminino. Não é um público feminino... Ele pega bem a meia-idade, 25 a 55. Então, o que a gente entendeu? Que o empoderamento feminino vem muito forte. Então, as pessoas olham e falam assim, gente, mas ela com 50 anos, ela mudou de carreira? Uhum. Isso é E legal. você põe foto de biquíni? Põe. Uhum. É a E história você por trás. dança. Eu tava Aham. no Pará, tava de vestido, botei uma saia. E foi dançar. E fui Você dançar. pode, né? Com o secretário de turismo de lá. Ele olhou e falou assim, mas ele tava me procurando e eu tava com as dançarinas. Então, o que acontece? Mostrar de que é possível. Sim. É possível você mudar de carreira, entrar numa carreira que é basicamente de meninas mais novas. E você tem a viagem que você merece, aquela que você se joga, né? E você vai que salta de paraquedas. Eu sou muito do fazer, das experiências. Eu gosto muito mais disso do que de culinária. Quando falam, olha, o foco é culinária, eu já falo, ai, minha nossa. Pode ser também?
Pode ser também, Também. agora quando a gente foi para Carolina do Norte, que era muito culinário, eu falei, gente, o meu público vai entrar em choque. Porque não é o que você mostra normalmente. Porque não é o que eu mostro normalmente. O Verdade. meu negócio era mais correr Aventura. na Carolina do Norte do que efetivamente mostrar um prato. Por isso que ela pode pôr o biquíni e dançar de saia. Ai, Tá vendo? entendeu? Temos um... Mas que a gente ficou uma semana comendo separado, toda hora você aqui. Agora você dá o chá da tarde daquela noite. Agora o café da manhã daquela Então, noite. o E era tudo meio posicionamento calórico. vem Sim. muito disso. Bastante. Da roupa, as mulheres gostam e de... Quando de- você mostra lá. mostra a ali, o roupa, outro. mostra o cabelo, ou mostra... É o conteúdo todo. E, Por e isso a é curiosidade importante. E as pessoas querem saber como é que você faz, mas como é que é a sua mala? Por isso a importância de conhecer com quem você tá falando. Quando você sabe com quem você tá falando. Sem dúvida. Quando alguém fala assim, nossa, Amanda, mas um amigo uma vez assim falou pra mim, nossa, eu acho muito, eu vou te falar, mas não fica chateado, mas eu acho muito brega quem mostra prato. Eu disse, eu acredito, é fato. Só que o meu público ama, porque eu vivo experiências gastronômicas, que é uma coisa que eu gosto. E São Exatamente. Paulo é o Então, berço da experiência gastronômica. São Paulo é o Quando eu abro caixinha de pergunta, 90% é sobre gastronomia. Aí você não gosta, acha brega. Parabéns. Obrigada. Meu público não acha. Exatamente. E assim, o que é brega, o que é branco, o que é preto, o que é alto, o que é... Então, quando você conhece o seu público, você sabe o que vai entregar. Isso é muito legal. Exatamente. Como influenciador, como produtor de conteúdo e como empresa. É a mesma coisa, acho que é a mesma O coisa. seu caso também, eu acho que é muito importante isso, Carol, porque é aquela questão, quando a gente fala sobre mulheres, por exemplo, eu tenho um público feminino, mas quem é meu público feminino? É a mulher empresária ou é a mulher inicial? E aí, quando eu falo, porque o meu maior evento, que é o Experience, eu tenho 3 tipos de públicos. Ali eu tenho 3 tipos de públicos. Mas no meu caso não faz sentido isso. No seu. Mas se você dissesse assim, Amanda, vamos fazer alguma coisa, ou eu quisesse fazer alguma coisa, você ia estar no meu, provavelmente no meu público de mulheres empresárias premium. Eu tenho uma intermediária, eu tenho uma básica. Mas os meus eventos menores, eu sei os meus públicos. Você Eu sei com quem eu falo. É. E eu não falo necessariamente com os 3 públicos. E você pode O mostrar grande, tudo. eu tenho essa oportunidade e dou oportunidade para isso, né? Para ter os 3 públicos. Então, quando a gente vai para conhecer o público, estatística, com quem eu quero falar. E toda vez que você fala com um, de certa forma, você desconecta do outro. E é natural. Natural. Você não vai convidar ele pra sair, você tem só que balancear e também focar em quem é seu público Mas, principal. ó, Não é que presta você atenção. Vocês estão falando uma coisa só, esqueceram de outro lado, tá? Nós não estamos falando só de público, que é luxo, não luxo, 5 estrelas, 10 Sim, estrelas. A questão de público, que você falou comunicação, é o seguinte, aquele viajante, ou aquela pessoa lá, tem uma coisa interessante que a gente descobriu na pandemia. Começou a pandemia, quem viajava era o corajoso casal, Uhum. tá certo? Desbravador. Aí depois começou a levar as crianças também para passar o fim de semana num hotel. Uhum. Aí os velhinhos ficavam em casa. Aí começaram a vir os velhinhos também. Aí falou-se muito em viagem de família. Uhum. Depois começou o Réveillon Zoeira no Nordeste. E aí falou-se em grupos de amigos que tinham uma vontade junta de estar. Hoje, você define público pelo tipo de pessoa que vai viajar. Perfeito. Então, você no tem seu que saber- caso de viajante, vocês, sim. isso aqui faltando para vocês. Para mim, o maior público de viagem hoje são mulheres sozinhas. Uhum. Para mim, Acredito. esse é o grande nicho que tem que ser atacado. E a melhor viagem. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Eu Não, tenho uma fica a meta dica. de ir pra um Tá vendo? local, Ó, assim, só eu conto a viajar 3, hein? sozinha pra Eu conto aquele a lugar 3. ali. É uma Mas na meta. verdade, no Eu mundo de aprendi hoje, com isso tem também. mais mulher viajando sozinha do que homem do vejo futebol sozinho. E não é só Tanto- mulher solteira, não. É mulher Não. casada com compromisso, com marido, com Eu tô mas filho, vendendo que Copa fazem do Mundo. grupos, namorado. pequenos O público de Copa do grupos e Mundo vão. virou um casal. Há 10 anos atrás, quando eu ia pra Copa do Mundo, Era minha só Paty, homens. 20 anos, Homens. você lembra? Eu falei, Paty, tô indo pra Copa do Mundo. Ela falou, vai com Deus, que eu não quero nem saber como é que é. Aham. Agora Hoje em não. dia, não, eu vou com você. É. Copa do Mundo virou programa de casal. Programa de Perfeito. casal. Mas ir pro Egito de repente, ou ir para outros lugares, é programa de mulheres sozinhas pra ver o mundo de outro jeito, porque É de isso repente o mesmo. homem atrapalha. É, mas, por exemplo, eu tenho vontade, não conheço, Maldivas. E eu tenho vontade de ir pra Maldivas sozinha. E é um destino que E eu vou te arrumar um normalmente é... psicólogo. Vai entender. Pessoal, atenção. Eu já vi que eu tô estou causando saindo do podcast agora. grupo de casal. Porque o que você vai fazer em Maldivas sozinho? Ah, eu também não sei. Que Maldivas Vamos pensar. Pessoal, mas calma, ela foi um deslize. Atenção, pessoal, ela pediu Foi um desculpa, já foi um deslize. deslize. Vamos de novo. Ideia. Vamos mandá-la sozinha para o monte do Tibete, porque ela vai fazer lá. Uma meditação. Ela vai meditar no Tibete, ashram, pessoal. vai. Maldivas, fiquem tranquilos que o apartamento é duplo. Exatamente, perfeito. Gente, olha, nosso papo tá maravilhoso, tá muito bom, tá alegre, tá divertido. Pena que não dá pra gente explorar mais, mas eu amei
tudo isso que a gente conversou. Obrigada. Acho que deve ter trazido um monte de ideias para o pessoal que está assistindo a gente. A Vai gente ter falou mesmo. de temas bem amplos. E mesmo que não seja uma pessoa do turismo, acredito que dá para utilizar vários desses insights, dessas ideias de produção de conteúdo, de comunicação, de mudar uma empresa com tantos anos de existência e que foi mudando e se transformando, olhando para o mercado, olhando para o público. Acredito que você deve ter tirado muito valor aí. Te agradeço muito pela sua presença, agradeço aos meus Obrigado. convidados aqui, minha Obrigada. convidada especial. E peço a você que, se não conhece ainda, se não se inscreveu no nosso canal aqui, se inscreva no canal. Toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem um novo episódio do Boss Voice. Se você não me conhece ainda, vai lá me conhecer, dá uma olhada nos vídeos e vem encontrar a gente aqui para esse papo de negócio com pessoas que deram certo, negócios que cresceram em todos os segmentos. É muito bom. É você que faz esse podcast aqui. Deixa seu comentário, seu insight, sua pergunta para os convidados, que a gente faz questão de responder você. Um abraço. Até o próximo episódio.